2 horas, então vamos começar. Gravando. Então, hoje nós vamos discutir questões de hérnias pré e pós-apendicite aguda. Quando terminar, deve ficar aqui 1 hora e meia, quando terminar, semana que vem eu vou passando sempre o assunto para semana seguinte para vocês, tá? Acredito que a gente vai falar o mesmo assunto, porque tem mais de 60 questões hoje para a gente, mas a gente discutir de 20 a 30, tá bom. Vamos lá, então? Primeira questão. Paciente com diagnóstico de apendicite aguda e sinais clínicos evidentes de peritonite difusa. Todas as alternativas são corretas, exceto. Podem falar, entra aqui, ativa aqui o sonzinho de vocês e fala, ou pode escrever no bate-papo, vocês que sabem. Então, tem um paciente que tem apendicite com sinais de peritonite difusa. Qual dessas está errada? Exceto. Temos B e temos A. Ficamos com A. Jade Joelma. Ana Beatriz, também com letra A. E o que vocês têm contra a videolaparoscopia? Então, primeiro, não é letra A. E aí? O que vocês têm contra a vídeo? Peritonite difusa não é contraindicação de vídeo. Contraindicação de vídeo no paciente com infecção é instabilidade hemodinâmica, sepse. Choque distributivo, sepse refratária, e é contraindicação de vídeo, porque você vai aumentar a pressão intraabdominal. Mas a vídeo não é contraindicação num paciente que tem peritonite difusa. B, laparotomia longitudinal é incisão mediana. Por que eu não posso fazer incisão mediana? Vocês estiveram lá no quarto período, a incisão que dá acesso a todos os recessos da cavidade é a incisão mediana. Então, A está certa, B também. C, Lucas. Até que enfim um menino respondeu. Lucas, letra C. Mais alguém? Então, essa questão, ela me dá um paciente com apendicite, ele fala que tem apendicite, tá? Não importa como é que ele chegou nesse diagnóstico. E ele fala que tem peritonite difusa, quer dizer, tem secreção purulenta na cavidade toda. Então, eu posso fazer por vídeo, não tem problema nenhum, tem que aspirar o pus na cavidade toda. Eu posso fazer mediana, inclusive no nosso hospital, é o que a gente mais faz. Incisão de McBurney. Como é que eu vou fazer uma incisão de McBurney? Aquela incisão pequenininha. Se ele tiver peritonite difusa, abscesso subfrênico do lado esquerdo, eu não consigo chegar lá. Então, a incisão
pequena, McBurney, Davis, até Jalaguier, é contraindicado para esses procedimentos. Eu tenho que fazer uma incisão ampla. Antibióticos, terapia está certo. Indicação independente do exame radiológico também está certo. A gente já falou que tem peritonite. Próxima questão, é a questão que eu mais gosto. Com relação à apendicite aguda, analise as afirmativas a seguir. Então, aquela primeira questão que vocês viram, com exceto, é uma questão que está em desuso, não pode mais perguntar. Então, foi trocada por essa aí. Então, vamos lá. Os vômitos geralmente... Então, de novo, apendicite aguda. Eles falam assim, o vômito geralmente precede a dor. A dor geralmente começa em região periumbilical. Um hemograma normal exclui apendicite. A presença de leucócitos e hemácia na urina é compatível com o diagnóstico de apendicite. A anorexia usualmente está presente. E aí? 2, 4 e 5, quem dá mais? C ou D? 2, 3 e 4 ou 2, 4 e 5? D. 2, 4 e 5. Próximo. Mais alguém? Mais um com D. Ana Beatriz, D. Então, vamos lá. Os vômitos geralmente precedem a dor? Tá certo. Normalmente, a tríade clássica seria anorexia, vômito e dor. E a ordem do aparecimento é importante. Primeiro, normalmente, o paciente começa com anorexia leve, seguido de dor, e o último aparecer o vômito. Inclusive, o livro fala, se essa ordem mudar, às vezes a anorexia e dor até muda um pouquinho, mas vômito tem que ser o último. O vômito é o írio. Normalmente, se o paciente está vomitando, ele acaba sentindo dor abdominal, de tanto fazer esforço para vomitar. Por isso que o vômito, os vômitos geralmente precedem a dor? Não, é o contrário. Então, está errado. A dor da apendicite normalmente começa vegetativa, periumbilical, epigástrica e mesogástrica, posteriormente se localiza no local do apêndice. 2 está certo. Hemograma normal, óbvio que não exclui apendicite. Inclusive, no início, o leucócito pode estar diminuído. A presença de leucócito e hemácias na urina é compatível com a apendicite. Perfeito. Tá? Se você tiver um apêndice próximo do ureter, o processo inflamatório do apêndice atinge o ureter e você tem hemácias e leucócitos na urina. Isso é um dado importante, está certo? E a anorexia usualmente está presente. Todo mundo acertou. Letra D. Por enquanto, vocês tiraram 5. Todo mundo errou a primeira. Próxima questão. Jovem de 14 anos, estudante, trazido pela mãe ao pronto-socorro com quadro de dor abdominal há 16 horas. Inicialmente em epigástrico e mesogástrico, posteriormente localizou-se na fossa ilíaca direita, associado à inapetência. A mãe acha que ele teve febre, mas não possui termômetro em casa. Ao exame clínico, encontra-se em bom estado geral, febril, abdômen plano, com dor à palpação superficial e profunda na fossa ilíaca direita, esboçando sinais propedêuticos de irritação peritoneal localizada. A conduta mais apropriada é... Lucas, letra A. Jade, letra A. Vanessa, letra A. Mais ninguém? Faltam 5, 4 agora. Outra letra A.
E realmente, questão certa, todo mundo com letra A. Senão, claro, quando a apendicite é clara, eu não preciso de exame complementar nenhum para me indicar minha laparotomia. A laparotomia já é indicada a história clínica, exame físico. Eu não preciso de nenhum exame, não preciso de tomografia, não preciso observar, não preciso de analgesia, ultrassom, nada. Conduta perfeita, a apendicectomia é um caso clássico de apendicite aguda. Mais uma a respeito da apendicite. É correto afirmar? Podem responder. Começamos com letra A. Outro, letra A. Todo mundo de letra A? Muito bem, não é a letra A. Existe tratamento não operatório na apendicite aguda. Ninguém foi assistir a aula no Z. O C também está errado. Esse a gente fica por exclusão. Porque, normalmente, a resposta correta é a letra B. Tá? É uma taxa normal, mas pessoalmente, eu não gosto muito dessas taxas que eles põem em porcentagem. Isso depende, às vezes você pega um artigo, pega até o livro-texto, que vem uma diferença importante entre porcentagem. Mas o diagnóstico é por exclusão. Então, não existe situação clínica que contemple tratamento não operatório da apendicite aguda. Existe. O paciente faz apendicite, idoso, gravemente enfermo, o apêndice está bloqueado lá na fossa ilíaca direita. Vocês vão ver que no livro novo, alguns autores defendem você fazer só antibiótico, se o risco cirúrgico for muito elevado e o paciente não tiver peritonite. Normalmente, ele vai evoluir para um abscesso localizado ali no local e você drena para a pele. 7% da população mundial terá apendicite no decorrer da vida? A gente sabe que é um alto, 7% é um nível satisfatório, mas a gente esquece disso por enquanto. Letra C está quase certo. O ponto de McBurney localiza-se na união do terço médio com o terço distal de uma linha imaginária, que aí está certo, que vai da espinha ilíaca antero-superior direita, está certo. Tem o pubis, não é pubis, é cicatriz umbilical. A incisão de Hockey-Davis, ou Davis só, é uma laparotomia paramediana, não, essa é Jalaguier. A incisão de Jalaguier não é transversa, transversa é a Davis, é uma incisão longitudinal. Então, resposta correta, letra B. Essa é aquelas questões que a gente põe na prova, você chora até desespero. Eu fiquei com dúvida na A, na verdade, assim. Com o idoso, mesmo que ele seja idoso e tal, se você não desobstruiu o apêndice dele, porque geralmente Não, o eu pulso é careta, concordo. né? Eu não acho que tem que fazer tratamento não cirúrgico, não. Você pergunta, eu concordo com você? Concordo. Eu acho que toda apendicite tem que ser operada. Os trabalhos mostram o seguinte: esse paciente que eu não operei, o que acontece com ele? Ele vai ter novo episódio de dor em 6 meses e terá que ser operado. Então, eles defendem o seguinte: paciente com uma morbidade muito grande, apendicite localizada, não complicada, você fazer antibiótico, compensar o paciente e operar posteriormente. Tá? Mas tem no livro. Se eu concordo ou não concordo é outra conversa. Mas está escrito no livro. Ele está respondendo questão de prova. Então, existe.
Não existe situação clínica que contemple tratamento não operatório da apendicite aguda. Ele só te deu uma questão. E a resposta é: existe. Se eu concordo ou não concordo é outra conversa, mas está lá no nosso livro. Então, existe. Tá? Eu nunca fiz, nunca vi ninguém fazer, mas está descrito. Pode ser que um dia eu faça. Eu pego um paciente com edema agudo de pulmão e apendicite, eu começo com antibiótico, falo assim, trata o edema agudo de pulmão, para melhorar, eu opero ele. Pode, mas existe. Ok? Coisa. De pré-operatório, paciente de 45 anos, sexo feminino em avaliação pré-operatória para colicistectomia por vídeo por colecistopatia calculosa crônica, diabética, hipertensa, bem controlado com metformina e losartana. Nega outras comorbidades. Queixa-se de cólicas biliares frequentes e intensas. Qual é a classificação de ASA? Se vocês errarem essa, a doutora Ana Cláudia vai ficar chateada com vocês, hein? B. Muito bem. Paciente ASA 1, paciente rígido sem comorbidade. PASA 2, que é a resposta, paciente com uma patologia, porém compensada. ASA 3, essa doença está descompensada. ASA 4, descompensada com risco iminente de vida. E ASA 5 morreu. Mulher de 70 anos, sem doença crônica, que tem acompanhamento clínico periódico, capacidade funcional normal. Vai ser submetida a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Considerando-se o risco cardiovascular, ela. Questão de doutora Ana Cláudia também. Podem responder. Lucas, Jade e Joelma, letra A. Vanessa. Faltam 4 a responder. Muito bem, letra A. E resposta correta, realmente, paciente rígido, sem comorbidade, independente da idade, o paciente está liberado. Ele escreve com capacidade funcional normal, ele deixa bem claro isso para a gente. Tá? Então, os alicerces são história clínica e exame físico eleado. Ela é asa o quê, hein? Essa paciente é asa o quê? Muito bem, já asa 2. Não, não é asa 1, não. Já foi, Joel, uma asa 1. Agora ela é asa 2. Paciente tabagista, independente da carga tabágica, e paciente acima de 60 anos já passa para a asa 2 automaticamente. Isso é uma das coisas que mudaram. Ele já foi asa 1 durante algum tempo atrás. Perfeito. Paciente de 63 anos apresenta avaliação pré-anestésica para cirurgia de funduplicatura de Nissen videolaparoscópica. Operei uma semana passada igualzinho. Após exame físico e anamnese, o anestesista concluiu que a paciente é hipertensa, com valores pressóricos elevados, diabetes de difícil controle e asmática, com última crise há 1 mês. Está em uso de losartana e buzonide formoterol. Nega histórico de anestésicos prévios, nega alergia. Classificação de asa. Muito bem. Doença descompensada, asa 3. Se ela tivesse insuficiência respiratória, asa 4. Perfeito.
Assinale a alternativa que não é um fator associado à deiscência de ferida durante o pós-operatório. Não é, mais uma vez, é certo. Deiscência abriu. Então, eu operei, fiz uma anastomose, por exemplo, de uma alça intestinal. O que leva essa anastomose a ter decência? Temos D e temos A. Temos um C. Quem dá mais? AD é o certo, hein? Então, vamos lá. B, que ninguém marcou. Perfeito. A obesidade é um fator de decência de sutura. Por aumento da pressão intraabdominal que esses pacientes têm, normalmente distende. E o obeso tem uma tendência maior a fazer edema, que prejudica o fluxo, e também pode ser desnutrido. Ou não importa, às vezes o cara é obeso porque ele come fandangos e biscoitinho de rosquinha. Tá? Então, a obesidade é um fator de decência isolado. A gente lembra que os dois principais fatores para decência é hipofluxo e infecção. São os dois principais fatores de defesa. Então, ali entra cirurgia de emergência, sim, porque isso é estatístico. Você opera o paciente mais rápido, ele não está compensado, ele pode estar em choque hipovolêmico. Então, as cirurgias emergenciais, onde o paciente previamente não é compensado, você tem que pegar o paciente e operar, tem uma taxa maior de decência de sutura. Corticoide, porque o uso crônico de corticoide dificulta a cicatrização do paciente e predispõe à infecção. Infecção é um caso de decência. Sexo feminino, óbvio que não é, independente do sexo. A decência de sutura existe nos dois casos. Tá? Então, resposta letra D. Sim, depende da cirurgia de emergência. Claro que depende. Mas entre a emergência, mas é dois fatores. Você pegar paciente de 17 anos com apendicite sem comorbidade, mas aí não entra. Ana Beatriz levantou a mão. Fala, Ana Beatriz. Ana Beatriz, foi sem querer, você tem que abaixar a sua mão. Então, aperta aí, abaixa a sua mão, que ela vai ficar escrito na minha tela o tempo todo. Entendeu? Então, óbvio que depende. Mas entre uma cirurgia de emergência eletiva, estatisticamente, a emergência tem maior taxa de decência de sutura do que uma cirurgia eletiva. E sexo feminino, não. É sexismo de vocês. Seroma é uma complicação pós-operatória com acúmulo de líquido. A, B, C e D. Respondam. DDD. Seroma é uma das complicações mais comuns num pós-operatório. O seroma é devido à liquefação do tecido celular subcutâneo. O tecido celular subcutâneo ele não foi feito para ficar exposto. Então, quanto maior, mais espesso ele for, mais tempo ele ficar exposto, mais descolamento daquele tecido a gente fizer, mais uso de eletrocautério, maior a chance de ter seroma. Então, o seroma é uma lipólise do tecido gorduroso. Então, por falta de drenagem, não. O seroma forma com ou sem ou apesar da drenagem. O que a gente faz? A drenagem é profilática para aquele seroma não acumular. Grandes seromas você tem que drenar. Pequenos seromas eles vão ser reabsorvidos e vão desaparecer. Grande lago de sangue, não. Isso é hematoma. Dependência apenas da linforreia, não.
Isso é fístula. Isso faz quando você faz linfadenectomia, não é só pelo ducto linfático, é também pela lipólise do tecido celular subcutâneo. Mas a linforreia também chama seroma. Em grande descolamento de espaço morto. Perfeito. E também usa de eletrocautério, paciente obeso, são isso fatores predisponentes para a formação do seroma. O desenvolvimento de queloide é mais frequente quando o paciente cirúrgico quando o procedimento foi realizado na região praexternal, external, duas letras A, quem dá mais? Outra letra A e letra A do início ao fim. Na verdade, essa questão lá do Pedro Ernesto, do Fundão, e ele confunde um pouquinho queloide com cicatriz hipertrófica. Vocês lembram da diferença? Os dois têm a ver com depósito de colágeno. A cicatriz hipertrófica, que regride, ela é mais comum realmente em áreas de tração. E o queloide passa a ser exuberante em áreas de tração. Mas o queloide pode aparecer em tudo quanto é lugar. Mas óbvio que áreas com maior tração predispõem às cicatrizes aberrantes, que são as hipertróficas e as queloides. Tá? Então, de todas as locais ali, o que tem maior tração é a incisão mediana no externo. Você vê essas cirurgias, o paciente que faz cirurgia cardíaca, a grande maioria fica com uma cicatriz alta ali, porque é área de tração, cicatriz em área de deltoide, joelho, cotovelo, normalmente fazem cicatriz hipertrófica. O queloide tem um componente familiar importante, mais comum na raça negra, tá? E pode aparecer em qualquer lugar do corpo, mas em áreas de tensão vai se tornar mais exuberante. Mas essa questão eu acharia que ficava melhor se ele botasse ali, em vez de queloide, cicatriz hipertrófica. Opa. Próxima questão. RMA, 15 anos, vítima de lesão cortante, não sei aonde, que não dá para eu ler, superior direito. Foi ao pronto-socorro para realizar sutura da lesão. 6 dias depois da sutura, apresentou sinais flogísticos no ferimento e leve excreção de secreção purulenta. Que frase feia, isso não é questão minha, não. E retornou ao pronto-socorro para nova avaliação. Considerando o quadro exposto, qual a conduta mais adequada? A palavra não é excreção, é saída. Saída de secreção purulenta. Conduta. Então, você fez uma sutura, o paciente voltou com infecção na ferida operatória. Conduta. E, C, B, quem dá mais? Então, não é C, B, B de novo. Mais alguém? É de novo. B.
Quem acertou? Joelma. Foi a única que acertou. Quando você tem uma ferida, a conduta é abrir a ferida. Sinto muito se você perdeu. Antibiótico não é indicado em infecção local, mesmo com febre. Vocês já aprenderam com o professor Ali que o tratamento da infecção local é local. E você só faz antibiótico se tiver manifestação sistêmica. Então, você não fala que ele não fez febre ali hora nenhuma. Então, de cara, ele não tem. Mesmo se ele tivesse febre, a infecção da ferida responde muito bem à abertura, tá? Mas nem antibiótico tópico, não precisa de nada, tá? Conduta é abrir a ferida e deixar aberta, é curativo. Então, é retirar os pontos para a ferida abrir. Por isso, não prescrever antibiótico e fechamento por segunda intenção. A ferida tem que ficar aberta. Tratamento de infecção da ferida é drenagem ampla da ferida operatória. Quando que eu faço antibiótico? Se após essa drenagem o paciente continuar a apresentar infecção ou tiver uma celulite muito extensa no local. Então, essas são as indicações. Fora isso, mesmo com manifestação sistêmica e tratamento da infecção da ferida, é drenagem. Tá? Próxima questão. Um rapaz de 15 anos, queixando-se de dor na fossa ilíaca direita, náuseas e vômitos, anorexia, há 2 dias. Refere ter sentido leve desconforto no epigástrio, que não tem mais, antes do aparecimento da dor atual. A dor foi aumentando aos poucos, nega queixas urinárias, não tem antecedente médico relevante. O pai diz que esse menino nunca ficou doente, tem febrícula, o abdômen é bastante doloroso, a palpação no quadrante inferior direito, com defesa involuntária e sinais de irritação peritoneal. Tem ainda dor discreta, percussão, sinal de Rovesing, psoas e obturador negativo. Dá os exames complementares. Próximo passo é Lucas A. Três As, Lucas, Jade e Joelma já mandaram o menino para tomografia. Outra letra A. Todo mundo de letra A. Então, abre o som aí. Eu quero que me justifiquem a letra A. Tem que justificar. Por que é a letra A? Pensei em letra A. Pensei em letra A porque tem um quadro que não é típico, né? De apendicite. Então não pode sair fazendo apendicectomia, tem que investigar para ver se é mesmo. Então, peraí que eu não entendi. Por que você marcou A? Mascou um pouquinho. Porque é um quadro que não é atípico. Aí não pode sair fazendo apendicectomia, apesar de ser homem de 15 anos. Aí tem que investigar primeiro. Mas aqui, ó. O abdômen é bastante doloroso no quadrante inferior direito com defesa involuntária. O que é isso? E sinais de irritação peritoneal. Vai investigar o quê? Não há dúvida nenhuma. Você fez a TC falou, é apendicite aguda. O exame de maior acurácia, com maior acerto, é a TC. Mas ele apesar dele te dar, é porque ele colocou Rovesing, psoas, obturador negativo. Mas eu não preciso ter esses sinais todos. Ele já fala para você, sinais de irritação peritoneal.
conduta é igual a outra, ele só escreveu diferente. Mas fala. Assim, eu também pensei que seria cirúrgico. Mas, assim, não dá para ter certeza, não dá para, tipo, bater o martelo que é uma apendicite, né? Não dá para ter certeza que é apendicite, mas ele deu irritação peritoneal, ele te dá a fala. Então, mas ali tá a apendicectomia, não tá a conduta cirúrgica. Por isso que eu pensei, mas gente. Tá doendo, até que prove o contrário, é laparotomia. Estaria mais certo se eles fizessem laparotomia. Mas o tratamento é cirúrgico. Você não pode ter dúvida. Sim. Eu pensei em tratamento cirúrgico, mas como não tinha, falei, gente, não dá para bater. Não dá para falar com certeza que é apendicite, né? Então a gente. Mas médio, não é apendicite. A gente anula essa questão, mas a resposta é apendicectomia. Mais uma, mas vocês pensaram bem, perfeito. Não dá para eu falar que apendicite, isso é verdade. Então, olha lá, esse aqui tem uma hérnia inguinal direita encarcerada há 7 horas. O abdômen está distendido, mas sem evidência de peritonismo ou peritonite, a mesma coisa. O paciente está estável hemodinamicamente. Conduta. Então, o paciente de 42 anos tem uma hérnia inguinal direita, chegou com uma hérnia encarcerada com 7 horas de evolução. O abdômen está distendido, mas não tem sinais de peritonite. Ele está estável hemodinamicamente. Conduta. Dado. E doutor Nilson ficou triste com o Lucas agora. Quem mais? 7 horas, Lucas. Não pode mais reduzir, não. Lembra que já passou de 6 horas? Ainda te dá, hiperemia. Tem sinal de estrangulamento. É contraindicado você reduzir. B. Não, 6 horas. Seu relógio está adiantado. Mas independente do tempo, 6 horas é um número mágico que a gente cria. Normalmente, uma hérnia para estrangular leva 6 horas. Mas ele já te dá que a ferida está com hiperemia, está com hiperemia no local. Se está com hiperemia no local, pode ser com 2 horas. Já tem sinal de estrangulamento, você já tem que operar. Independe do tempo. Temos 2 Bs, 2 Ds. Mais ninguém? Então, vamos lá. Não é redução. Redução foi embora. Já tem tempo, já tem sinal de hiperemia. Observação, muito menos. Se você reduz ou não. Então, o tratamento é cirúrgico. Ingnotomia ou laparotomia. A indicação de laparotomia, mesmo na presença da obstrução intestinal, é a ingnotomia, operar por via inguinal. Se ele tiver sinal de peritonite, irritação peritoneal, aí você tem que abrir a cavidade. Mas, inicialmente, você sempre abre a virilha. Então, é ingnotomia direita, mesmo com sinais de obstrução. Se tivesse peritonite, aí você tinha que abrir mediano. Mais uma do seroma. Sobre o seroma, é correto afirmar? Isso é fácil, hein? Dá mais que vocês já fizeram uma. Lucas, B, D. Marcou 2, vamos anular a questão, é uma só. D.
Está perdoado, então. Dado, perfeito. Mais alguém? Perfeito. Resposta letra D. Você vê que a pergunta é muito semelhante à outra, não tem muito que perguntar para ser homem. Então, em grande paciente obeso, claro que tem predisposição, mas o descolamento do tecido também tem muito. Em grande descolamento, você já usa o dreno como prevenção do acúmulo e serve a drenagem também trata. Posso fazer múltiplas punções, mas se for muito grande, eu posso abrir a cicatriz também. Então, está errado. E a caracteriza, gordura liquefeita, linfa, aquilo que nós falamos lá na primeira. Então, resposta correta, D de dado. Em relação às fases de cicatrização da ferida, é correto afirmar, para vocês matarem saudade do quarto período. Eu estou com uma janela, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu estou com uma janela de bate-papo aberta no meio das perguntas. Ela aparece para vocês ou vocês veem a pergunta sem nada na frente? Ótimo. Eu fico tirando da frente, porque eu acho que eu estou atrapalhando. Ok, então podem responder. Duvido que vocês vão acertar essa. Temos uma A, uma C e uma D. Quem dá mais? Faltam 5 responder. Mudei para D também, tá bom. Outra D. Então, vamos lá? Vamos à resposta. Na fase proliferativa, o contato das proteínas com a matriz extracelular leva à atividade da cascata de coagulação. Coagulação não é fase proliferativa, é a primeira fase, fase inflamatória, assim que começa. Então, já está errado aqui. Vamos na segunda. A diminuição da quantidade de macrófagos na ferida determina o final da fase de maturação e remodelamento da ferida. Tá? Não é diminuição, é ausência. Essa questão foi muito infeliz deles. Não gosta. Essas questões que parecem pegadinha. Porque o macrófago é a única célula existente em todas as fases de cicatrização. Quando ela desaparece, é porque acabou a cicatriz. Tá? Mas não é diminuição, é ausência. Olha que complicado, ela desaparece de uma vez. Na fase inflamatória, após a hemostasia, fatores locais como histamina, bradicinina e serotonina fazem vasoconstricção. Não, é o contrário. Histamina, bradicinina e serotonina fazem vasodilatação.
a que vocês acharam bonita, na fase proliferativa, à medida que a resposta aguda da hemostasia e inflamação começam a desaparecer, a estrutura ele inicia o reparo da ferida através de angiogênese, fibroplasia e epitelização. Perfeito. É na fase proliferativa que começa o vedamento verdadeiro da ferida. Na fase de remodelagem ou maturação, os fibroblastos, células epiteliais e os queratinócitos secretam o fator de crescimento que estimulam a angiogênese. Nada disso. Que estimula a angiogênese é macrófago, além de outras células, mas é na fase proliferativa, não é de macrófago. Quem acertou fala para o doutor Nilson. Paciente, 44 anos, obeso, solicita atendimento devido à dor periumbilical há mais ou menos 24 horas. Sintomas de obstrução intestinal e febre. Apresenta história de hérnia umbilical. Ao exame físico, febril, espessamento e eritema próxima à região umbilical. O diagnóstico mais provável nesse caso é? Muito fácil, né? Muito bem, ó. Hérnia estrangulada. Tá? Lucas, parabéns, se redimiu da outra. É que é mais de 8 horas, né? Então, letra D, perfeito. Hérnia estrangulada é a resposta. Professor, que o médico fala 6 ou 8 horas, eu fiquei meio balançado. Qual que fala? Aonde você leu? O médico fala 6 ou 8 horas. É mesmo, mas na verdade é a partir de 6. O número mágico é 6, não é 8. Porém, se tiver edema, hiperemia, sinais flogísticos, não importa o tempo. A maioria dos cirurgiões não gostam de usar o tempo. Eu já reduzi a hérnia com 7 horas, com 8 horas. O cara estava bem, não tinha dor, não tinha sinais de hiperemia, não tinha nada. Eu reduzi com mais de 6 horas, o paciente ficou bem. Então, o importante é os sinais flogísticos, sim. Mas após 6 horas, você já fica preocupado. Por isso que ele colocou naquela questão que é hiperemia. Fala. Mas só hiperemia e irritação peritoneal já vale? Falava que não irritação tinha irritação peritoneal é laparotomia. Já fala que tem irritação peritoneal, tem processo inflamatório infeccioso na cavidade. São coisas separadas. Tá? Agora, a hiperemia no local da hérnia já indica estrangulamento. Já é indicação de cirurgia. Tem 2 horas só, não importa. Por que essa pele está com sinal flogístico? Dor, calor, rubor, tumor. Então já tem complicação. Não importa o tempo. Ok? Beleza. Pois é isso aqui. O diagnóstico de abdômen agudo é clínico, ficando os exames laboratoriais de imagem para complementar o diagnóstico. Em 1986, Alvarado criou uma escala de diagnóstico baseada em sintomas, sinais e achados laboratoriais. Então, o que o Alvarado falou? Todo mundo já ouviu falar no Alvarado? Já, né? Que nós falamos na aula de apendicite. Ele resolveu pontuar, tipo pancreatite. Só que é pontuar para diagnóstico. Marque uma alternativa que mostre a maior probabilidade de um paciente ter apendicite aguda, segundo o critério de Alvarado. Já temos 1, 2, 3, todo mundo de A? Querem ajuda? Está aí o critério de Alvarado. Tá? Todos eles são um ponto. Exceto defesa na fossa ilíaca direita, o Alvarado é altamente questionável. A gente colocou aí que as provas adoram. Prova adora. Olha só que infeliz. Ele põe defesa na fossa ilíaca direita, 2 pontos. Aí põe embaixo, descompressão dolorosa na fossa ilíaca direita, 1 ponto. Ele se confunde. O que ele quer dizer com defesa? Você apertou, ele fez contratura muscular. Você soltou, o Bloomberg.
Aí ele fala que a defesa é mais importante que a descompressão. Achados laboratoriais, leucócito, presença de leucocitose. Então, isso ele deu ponto. Acima de 7 pontos é alta probabilidade. Então, realmente, a resposta é letra A na resposta que vocês deram. Vocês acertaram, eu duvido que vocês lembraram o Alvarado. E agora, mais uma do Alvarado, que eu não gosto, mas faz parte. Vamos lá? Letra E. Letra E. Então, vamos lá. Está aqui para vocês. Mantém a letra E ou querem mudar a letra E? Zero a 3 pontos, descarta. 4 a 6 pontos, observação. Maior que 7, laparotomia. Ele não tem 7 pontos, não? Tem? (15 anos, chega ao pronto-socorro com um quadro de dor abdominal na fossa ilíaca direita, 1 ponto. Anorexia, 1 ponto. Febre, 1 ponto. Leucocitose, 2 pontos. Ele tem 5 pontos. 5 pontos, critério de Alvarado. Observação clínica. Não está indicada a cirurgia. Resposta correta, letra C. Veja bem, acho que vocês têm que ler, têm que verem. Saber que existe o score de Alvarado, mas ele é questionável. Ele é questionável. Tá? Resposta correta. Não, dor não. Contratura na fossa ilíaca esquerda, não dor. Mesmo se fosse, daria 6 pontos, mas é 5 pontos. Tá? Ó, vamos voltar 2 aqui. Aqui, ó. Defesa na fossa ilíaca. Dor migratória para a fossa ilíaca. 1 ponto. Ó. Ele é confuso mesmo. Tá? Mas o outro que você colocou fala dor. Oi? Dor no é segundo defesa. Que o senhor colocou. Olha, tá aí, ó, na sua frente aí, ó. Olha o critério O outro, de Alvarado. O outro. Esse aí, ó, fala dor. 000. Esse aqui é o score de Alvorada. Tem dor e leucocitose, mas é dor com contratura. Lembra que isso aqui está em inglês, né? Dor à pressão da fossa ilíaca direita, aqui, ó. Aí aqui ele escreve. Esse aí de baixo. É o PEN daqui, ó. É a contratura. Scott 2.6. Oi? Mas assim mesmo você dá 6 pontos para ele. Veja bem, ele tem 5 pontos. Você pode até botar 6, mas de qualquer jeito ele não está indicado. Mas é dor, é contratura a palavra. Isso é só para vocês saberem que existe, tá? Próxima questão. Sinal de Rovesing. Quem lembra do sinal de Rovesing? Tá aí, vamos ver se vocês lembram do sinal de Rovesing.
Lucas, Jade, Vanessa, C. Muito bem. Letra C é a correta. É a compressão da fossa ilíaca esquerda. Você vai jogando o ar pelo transverso. O ar chega no seco, distende o seco, toca no apêndice, ele sente dor. Então, é a compressão do lado direito, causando dor do lado esquerdo. Perfeito. Entre as complicações possíveis durante um procedimento abdominal por videolaparoscopia, é correto afirmar? Vamos lá? Não sei, foi ótimo. Pelo menos você foi sincera, Jade. Letra A, letra C. Essa aula foi do 4º período também, tem muito tempo essa aula. Então, vamos lá. Vamos responder. Não é nem A nem C. A introdução do primeiro trocáter às cegas, o que eles chamam de cega? Para operar vídeo, eu tenho que fazer pneumoperitônio. Eu tenho que distender a cavidade abdominal com CO2. Normalmente, eu funciono com uma agulha chamada agulha de Ferris, às cegas, e jogo CO2 lá dentro. Isso tem complicação. Posso jogar a agulha dentro de uma alça, dentro de um vaso. Então, eu tenho complicações. Existe uma outra técnica que eles fazem aberta. O que faz? Você abre a cicatriz umbilical, abre a poneurose, olha, introduz o trocáter e só faz o CO2 depois. Então, a introdução do primeiro trocáter às cegas não traz risco de complicação. Acabou. Claro que traz risco de complicação. A introdução do primeiro trocáter pelo método aberto não determina qualquer risco de complicação? Claro que determina. Mesmo eu olhando, eu posso lesar alguma coisa. A realização do pneumoperitônio precede os 2 métodos de introdução do primeiro trocáter. As cegas e aberto, não. Só as cegas que você coloca o CO2 primeiro. Aberto, você coloca o CO2 depois. Durante o pneumoperitônio, pode ocorrer um aumento da PaCO2. Por quê? Você insufla, apesar de absorver pouco, o CO2 ainda passa inicialmente para a corrente sanguínea. Vocês lembram que a ventilação, perfusão, é dependente da concentração de CO2 no corpo. Então, isso leva a aparecimento de shunt. Essa aqui está certa. Essa é uma questão mais difícil um pouquinho. A introdução do primeiro trocáter à cega tem o mesmo índice de complicações que o método aberto. Não, o método aberto tem menos complicação, apesar de ter. Tá? Então, resposta correta, letra D de dado. Essa foi mais difícil. Essa eu deixo vocês errarem. O pneumoperitônio não é a complicação. O pneumoperitônio faz parte. Quando você indica nutrição pré-operatória? Essa questão é boa também.
Vamos lá. Quais os pacientes que a gente vai indicar essa nutrição? B. Joelma B. B. Mais ninguém quer arriscar? Muito bem. Então, vamos lá. Letra B realmente é a correta. Vamos analisar cada um. Paciente que faz nutrição, principalmente os pacientes oncológicos. Esses pacientes são candidatos à nutrição. Mas eles são candidatos à nutrição porque normalmente são pacientes desnutridos. Então, não é o paciente oncológico que é candidato à nutrição. É o paciente desnutrido. Se for por outro motivo, mas o mais comum é a doença oncológica. Então, é todo doente oncológico? Não. É todo doente oncológico que estiver desnutrido. Paciente com desnutrição grave é indicado a nutrição antes em torno de 15 dias. Senão ele vai ter decência de sutura. Uma das causas de decência de sutura é a hipoproteinemia. Perfeito. O tempo é em torno de 15 dias, 10 a 20. Nutrição parenteral, não. A nutrição principal é enteral. Comer é bom pela boca. Comer pela veia fosse bom, seja uma boca aqui na veia. Não tem, então comer pela boca que é bom. Nos casos de cirurgia, evite a nutrição pré-operatória e faz pós. Não, depois que eu suturei que eu vou dar proteína, não. Você nutre o paciente antes e opera o paciente depois, preferência pela via enteral. Às vezes a gente passa uma sondinha nasoenteral, posso até fazer gastrojejunostomia, mas é sempre pré-operatório. Essa questão de resposta endócrina. Essa aula lá de agressão cirúrgica do quarto período, que a aula chama-se agressão cirúrgica, mas isso é comum a todos os pacientes gravemente enfermos. Tá? Essa questão é muito fácil. Lucas, A. Letra A, letra A, letra A, perfeito. Resposta correta é letra A. Você lembra que na resposta endócrina metabólica ao trauma, o paciente vai fazer hiperglicemia. Vai fazer hiperglicemia. Se ele faz hiperglicemia, tudo que for hiperglicemiante vai estar aumentado. O principal hormônio do trauma está aqui, que é o cortisol, por isso que ela vai estar elevada. Diminuição dos níveis de glicemia, muito pelo contrário, eu quero exatamente fazer hiperglicemia. Positivação do balanço nitrogenado, não, o balanço nitrogenado é negativo, já que ele vai quelar proteína e o metabólito final de proteína é a ureia e vai ficar eliminando a ureia. Então, ele tem um balanço nitrogenado negativo. Retém líquido, então é aumento do hormônio antidiurético
e aumento de catecolaminas para fazer vasoconstricção periférica. Só ver, podem responder, eu só quero ver uma coisa aqui. Em quantas questões nós já estamos? Não era isso que eu queria fazer. Vamos fazer mais 5. Vamos lá. Questão 25. Perfeito. No momento, vocês lembram, então, que é isso mesmo, letra D é a resposta correta. Na indução anestésica é o principal momento de eu fazer profilaxia. Você depende do local que eu estou operando. Eu tenho 2 floras que eu tenho que me defender, ou é a flora da pele ou é a flora do colo. Pele eu tenho gram positivo, streptostrafo. Colo, eu tenho gram negativo, Escherichia Klebsiella proteus, e o anaeróbio. Guardem assim que é mais fácil. Guardem que, quanto maior a virulência, mais é inibido as bactérias com menor virulência. Então, a bactéria do cólon vai ser mais exuberante do que a bactéria da pele. Então, a bactéria do cólon vence a bactéria da pele. Normalmente, gram positivo, a gente usa cefazolina, é uma cefalosporina de primeira geração. Nas cirurgias do colo, a gente utiliza cefoxitina, tá? Que é, entre todas as cefalosporinas, é que apresenta maior ação para o anaeróbio. Então, são os 2 antibióticos de escolha que a gente faz. Normalmente, você faz na indução anestésica, ou um pouquinho antes, 2 a 3 horas antes. Como a gente não tem muito esse controle, acaba fazendo na indução anestésica. Como é que a gente faz? 2 gramas, dose máxima, e vai mantendo 1 grama a cada meia-vida. A meia-vida, tanto da cefazolina quanto da cefoxitina, são iguais, 1h30. Então, você faz 2 gramas na indução, mais 1 grama a cada 3 horas de cirurgia. Acabou a cirurgia, acabou o antibiótico. A cirurgia que tem indicação de antibiótico profilaxia é cirurgia contaminada, é a única. Tá? Limpe potencialmente contaminada não tem indicação de antibiótico profilático. E cirurgia infectada não tem indicação de antibiótico profilático, antibiótico terapia. Cirurgias limpe potencialmente contaminadas, a gente só faz antibiótico nas exceções. Quais são as exceções? Principalmente paciente imunocomprometido, implante de corpo estranho, que já passa a ser questionável, grande descolamento, tecidos desvitalizados. Então, são essas as indicações, principalmente paciente imunocomprometido. Mais uma questão. Durante uma laparotomia, o paciente gravemente enfermo, diabético, com insuficiência renal. Deixa eu só aumentar aqui. Foi constatado úlcera péptica perfurada, abscesso subinfrahepáticos volumosos. Lavou, suturou, foi indicado antibiótico. No intuito de evitar-se uma maior agressão renal, qual antibiótico de escolha dos abaixo? Isso aí. Tá perfeito. Então, é uma cirurgia infectada, então o antibiótico não é profilático, ele é terapêutico. Aí ele te deu uma gama ali, ele não botou ceftriaxona, senão ficava muito fácil para vocês acertarem, porque hoje é a droga de escolha, e ela não é nefrotóxica. Mas a gentamicina é muito nefrotóxica. Por isso que a droga de escolha aí abaixo é metronidazol e cipro. Perfeito, tá? Perfeito, muito bem. Letra E, todo mundo acertou.
Homem, 82 anos, foi... Ah, não, essa eu botei errada, desculpa. Essa é outra matéria. O senhor Jaci tem uma hérnia inguinal à direita há 6 meses. Constipação intestinal e sintoma de prostatismo. Durante a cirurgia, extensa dissecção do saco herniário e do cordão espermático. E uso mais do que habitual de eletrocautério. No 7º dia, o paciente queixa-se de dor e aumento do testículo. Observa edema na bolsa escrotal, sem sinais de infecção. O diagnóstico mais provável é isso aí, perfeito. Orquite isquêmica é o aumento do testículo depois de grande manipulação, principalmente ele faz trombose venular. Já faz trombose arteriolar, ele faz isquemia. E o testículo faz uma orquite, o testículo fica enorme. É uma grande complicação dessas hérnias difíceis. E pode evoluir com... Normalmente, ele abre circulação colateral e regride. Leva, às vezes, até 3 a 6 meses para essa orquite melhorar. E a grande complicação dessa orquite é a atrofia do testículo. Inclusive, pode fazer bilateral, quando a hérnia é bilateral. Tá? Então, é a grande complicação. E agora, qual é o tratamento da orquite? Então, operei, já fecharam o diagnóstico. Perfeito. Fez orquite. E agora? Como é que eu trato isso? Vamos lá? Resposta correta? Nada. Não faz nada. Observação clínica. Lógico que uma das complicações é ele fazer um abscesso na bolsa, aí você tem que reoperar. Mas, normalmente, não faz nada. Ele abre circulação colateral e melhora espontânea. Tá? Então, o tratamento da orquite isquêmica é observação clínica. Ok? Tudo bem? Então, vamos parar a questão hoje. Por hoje é só. Semana que vem vamos discutir a mesma coisa, tá? Então, vamos discutir a mesma matéria. Tem 60 e poucas questões, nós viemos até o 30 e pouquinho. Semana que vem a gente discute a mesma matéria. Tá ok? Então, a gente vai fazendo isso. Eu falo uma semana, na outra semana eu dou a matéria para a próxima semana. Ok? Presença de todo mundo. Vai colocando o nome aí, a presença. Joelma. Ok? Todo mundo deu presença? Então, tchau para vocês. Até semana que vem. Tchau.